Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 1 minuto. Bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora tem no Manhã Bandeirantes a informação, prestação de serviço do que de mais importante acontece na nossa região e com o noticiário do Brasil e do mundo também até às 11h30 da manhã na sua casa, no seu carro, na palma da sua mão, da forma como você ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente e amanhã tem mais, às 8 da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na RB e na tela da Band News TV. Você acompanha a gente pelo FM 85.7, pelo aplicativo Band Play, pelos demais aplicativos nas lojas de celular, Radiosnet, por exemplo. Você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas também pelo portal bandmulti.com.br e tem a opção de acompanhar a nossa programação com imagens. Direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. De onde falo com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora. Você inscrito no nosso canal do YouTube pode participar do nosso chat ao vivo ou enviar a sua mensagem com informação, com o caminho que você faz se tiver algum problema. Se você tiver uma sugestão de assunto, uma opinião para agregar ao nosso comentário, ao nosso noticiário, sempre são bem-vindas as suas mensagens. 19 97102 1493. 97102 1493. A quarta-feira, 19 de março de 2025, começa com uma ocorrência inusitada numa das principais avenidas de Campinas, que neste momento já tem a liberação para o trânsito de quem passa pela Avenida Norte-Sul. A ocorrência foi no cruzamento com a Rua Sampainho, uma batida envolvendo uma viatura da Polícia Militar e 4 pessoas feridas. Tudo começa quando um veículo de passeio, um carro branco, avança o sinal vermelho. A viatura da Polícia Militar, fazendo um patrulhamento por aquela região, é atingida em cheio. 2 policiais que estavam na viatura e 2 ocupantes do outro carro ficaram feridos. Na colisão, um poste foi atingido e a fiação da CPFL acabou também impactada com essa batida. Os 2 carros ficaram com a frente destruída. O acidente foi por volta de 7h40 da manhã. Naquele momento, a pista, sentido Guarani, sentido Princesa do Oeste, ela ficou interditada na faixa da esquerda para o atendimento a essa ocorrência. Informação que chega nesse momento é de que o trânsito já está liberado. Tanto os policiais quanto os ocupantes do outro veículo estão sendo atendidos ainda, estão sendo acompanhados por equipes médicas e a gente atualiza o estado de saúde assim que tivermos qualquer novidade sobre essa ocorrência que marca o início desta quarta-feira. Mas agora pensando em trânsito, já fluindo normalmente tanto na Sampainho quanto na Norte-Sul. O motorista tem alguns pontos com mais lentidão, mas é pelo excesso de veículos e não necessariamente como reflexo dessa colisão. Nossa torcida para que todos fiquem bem, tanto os policiais quanto os ocupantes do outro carro, caso que vai ser investigado agora também, além do relato dos policiais, de testemunhas, com câmeras de monitoramento que estão instaladas naquela região.
sejam elas da prefeitura, através do Sincamp, sejam elas de empresas, restaurantes, padarias que possam colaborar também com essa apuração. Para o motorista que nos dá carona nesta manhã, passando pelas rodovias que cortam o interior de São Paulo, hoje a vida um pouco mais tranquila no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Trânsito apenas nos pontos tradicionais de lentidão para o horário, como o trecho de Jundiaí, sentido capital paulista, entre o quilômetro 62 e o quilômetro 60, e também na chegada à cidade de São Paulo, que para a rodovia dos Bandeirantes também é o único trecho com lentidão. Chegando na capital paulista, quem vai à cidade de São Paulo já se prepara sempre para enfrentar esse para e anda na entrada da cidade, reflexo do congestionamento nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Já no corredor Dom Pedro I, mais cedo trânsito bem carregado no distrito de Barão Geraldo, na chegada a Campinas, mas agora o trânsito já fluindo bem. Apenas vale lembrar a atenção para quem está no anel viário Magalhães Teixeira, porque seguem as obras de troca do asfalto a partir do quilômetro 15 da SP-083, o anel viário, na pista sentido rodovia dos Bandeirantes. Aquela extensão mais nova do anel viário, agora já passando por uma obra de substituição do asfalto. Na Zeferino Vaz, a obra hoje começa num outro ponto, é o trecho de Paulínia, no quilômetro 134, na pista sentido Campinas. Tem interdição de faixa, mas não tem registro de congestionamento até aqui. Sinalização pelo local, o motorista deve ficar atento, você que está chegando a Campinas, vindo de Paulínia, de Cosmópolis, nesse trecho, redobre a atenção. Nas outras rodovias que cortam nossa região, boas as condições pela rodovia Santos Dumont, pela SP-101 a Campinas-Montemor e também na SP-340 a Campinas-Mogi, governador Ademar de Barros. Madrugada intensa com uma tentativa de roubo a um condomínio com refém e suspeito baleados na cidade de Campinas. Tudo aconteceu em uma obra que ocorre na Vila União. Um trabalhador e um suspeito foram baleados nessa ação. A polícia militar chega na ocorrência no momento em que um suspeito, que o ladrão, leva os funcionários que estavam trabalhando durante a noite, durante a madrugada, para uma sala. Enquanto isso, ele roubaria objetos dos trabalhadores. A polícia chega no local porque um operário que estava na obra e não estava entre os reféns, percebeu a movimentação estranha, conseguiu escapar e acionar a polícia pelo telefone 190. Quando chegaram os policiais no local, viram que ali tem um escritório já pronto, já montado dessa obra, e o ladrão vê a chegada da viatura da polícia, atira contra a equipe. Isso na rua João Moreno, local exato de onde foi essa troca de tiros na Vila União. A partir dessa troca de tiros, esse homem de 44 anos foi socorrido, depois de ser baleado, e levado ao hospital da PUC Campinas. Ele permanece internado sob escolta. Assim que receber alta, ele vai direto para a cadeia. Os policiais localizaram uma das vítimas, que também estava ferida. Não se sabe ainda a dinâmica de como foi, se o disparo veio de qual direção nessa troca de tiros. Esse homem foi levado no hospital Mário Gatti ainda na madrugada e as buscas continuaram ali para saber se mais algum criminoso fazia parte dessa mesma ação. Os policiais localizaram nas proximidades um carro que o bandido chegou até essa obra. O veículo foi apreendido. As armas do local também apreendidas. Nesse caso, a arma do policial ela fica também apreendida sob a condição de, depois do inquérito, ela ter o destino, provavelmente devolvido para o policial, mas apreende-se a arma para saber principalmente de onde veio o disparo contra esse trabalhador. A informação é de que o trabalhador foi atingido na perna e não corre risco de morrer. Suspeito, o ladrão, segue no hospital da PUC Campinas, passa por uma cirurgia
E os outros trabalhadores que ficaram mantidos reféns naquele escritório não tiveram ferimentos. A perícia foi acionada até o local. A arma apreendida é um revólver calibre 32 com uma munição deflagrada. E dentro do carro, os policiais acharam carregadores e outras munições. Ali está sendo feito o Residencial Colorado 2, para a gente saber exatamente o local onde essa troca de tiros foi registrada. Tomara que em breve a recuperação dessa vítima, desse trabalhador. A obra continua nesta quarta-feira, os trabalhadores continuam como se nada tivesse acontecido com o colega, e também a atualização do estado de saúde deste suspeito a gente traz ao longo da nossa programação, mas ele recebendo alta com a escolta policial já tem destino certo, que é a cadeia. Nas últimas horas também teve início uma operação da Polícia Federal contra fraudes bancárias. Operação que segue neste momento às 10h11 da manhã. A Polícia Federal é quem está à frente da Operação Not Me. O objetivo? Combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal. Por ser um banco estatal, um banco federal, a Polícia Federal é quem está à frente desse inquérito. Já foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra um dos envolvidos que mora na cidade de São Paulo. Esse homem seria o responsável por coordenar os esquemas fraudulentos. O investigado já é figurinha carimbada no mundo do crime, envolvido em outros 11 processos criminais, todos relacionados ao crime de estelionato. Como é que começa essa investigação? Maio de 2022. A comunicação de uma fraude contra um correntista da Caixa Econômica na cidade de Indaiatuba. O suspeito usava documento falso, se passou pelo dono daquela conta e movimentou cerca de R$40 mil da conta da vítima. A Polícia Federal iniciou a investigação ainda em 2022 e apurou que os responsáveis pelo crime não tinham agido apenas em Indaiatuba, mas estariam envolvidos em pelo menos outros 4 casos de fraudes praticadas da mesma forma. Então imagine, você tem a sua conta bancária numa agência da Caixa, alguém chega com um documento se passando por você, movimenta a sua conta corrente e você só vai descobrir um tempo depois, quando você tirar um extrato, quando você precisar fazer um pagamento e teu cartão não for aprovado, não for conseguir fazer a conta pelo débito, a compra pelo crédito, porque não tem mais dinheiro. O cara limpou a conta bancária deste morador de Indaiatuba. E aí, abrindo o mapa da investigação, já se sabe de uma relação de outro crime em Goiânia, julho de 2024. Polícia Federal, na ocasião, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de passarem ordens aos responsáveis por usarem os documentos falsos se passando pelos correntistas da agência da Caixa. Naquela ocasião foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos, telefones celulares que permitiram identificar o provável mentor das fraudes e há indícios do envolvimento de pelo menos mais 7 pessoas. Então, agora, o que já tem da operação de hoje, com a sequência da investigação agora por parte de Campinas? A apreensão de celular, que daí a polícia consegue judicialmente um mandado para saber as trocas de mensagens e chegar não apenas na ponta de quem vai até a agência bancária, mas quem falsifica o documento, quem dá ordens, quem escolhe a vítima, quem escolhe a agência. Foram apreendidas 2 máquinas de cartão de crédito, 86 RGs falsos, olha o tamanho desse golpe, 15 CNHs também falsas, 5 espelhos em branco para mais documentos serem falsificados, 15 cartões bancários em nome das vítimas, que eles solicitaram como falsos correntistas, um veículo, uma pancada de extratos bancários, inúmeros documentos diversos que estão sendo analisados agora na sede da Polícia Federal em Campinas, do bairro Botafogo. Material que certamente vai fazer a polícia aprofundar ainda mais as investigações. Eles respondem por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, hoje,
um alvo da operação que já teve uma etapa anterior em Goiânia e que já se sabe fez muitas vítimas pelo Brasil todo. Ainda aqui na nossa região, informações também sobre um caso que ganhou grande repercussão na cidade de Sorocaba. Você se lembra da história de um menino que dentro de uma escola foi colocado em um cercado que acabou sendo chamado como jaula? Essa cena foi impressionante, gerou uma série de discussões, porque a escola alegou que aquilo seria um corretivo para uma criança que estava se comportando mal. Um vizinho viu a cena, é um cercadinho, para quem está nos acompanhando pelo rádio, para quem está nos acompanhando com imagens, a gente vai trazer uma reportagem que vai ilustrar bem essa cena. Um cercadinho de areia, a criança ficou ali trancada, sozinha, gritando pela mãe, chorando. Foi isso que chamou a atenção de um vizinho dessa creche municipal em Sorocaba. E o vídeo foi registrado. Depois uma professora vai lá, ainda dá uma espécie de bronca, uma monitora, enfim, funcionária da creche, dá uma bronca na criança e depois ela é liberada. A justiça condenou a prefeitura de Sorocaba a pagar uma indenização para esta criança. O repórter Edilson Júnior conta pra gente o valor da indenização e os desdobramentos dessa história. A decisão da Justiça de Sorocaba foi divulgada hoje e condenou a prefeitura da cidade a pagar uma indenização a uma criança que foi mantida presa dentro de um cercadinho, que era uma espécie de jaula, em uma creche do bairro Santa Rosália. No vídeo divulgado em junho de 2023, é possível ver e ouvir gritos de desespero da criança, que chorou por vários minutos e pediu pela mãe. Um vizinho da creche fez o registro em vídeo, denunciou ao conselho tutelar e acionou a polícia. Conforme sentença decretada pelo juiz Alexandre de Melo Guerra, ficou demonstrado que a criança foi submetida a uma situação degradante dentro de uma instituição de ensino municipal, sob supervisão de servidores públicos, o que caracteriza uma omissão administrativa. Ainda de acordo com a decisão do juiz, a negligência do município foi evidente ao permitir que uma criança seja exposta a uma situação cruel, que causou sofrimento emocional e impacto psicológico na criança. De acordo com a decisão da Justiça, a Prefeitura de Sorocaba foi condenada a pagar R$20 mil de indenização à criança. A decisão cabe recurso. Pedimos um posicionamento da Prefeitura, mas até agora não obtivemos nenhum retorno. O vídeo foi feito em 25 de maio de 2023. A repercussão começou em junho daquele ano. O Ministério Público de São Paulo, ainda em 2023, abriu um inquérito para investigar o caso. A investigação foi concluída em agosto do ano passado. E o inquérito do Ministério Público constatou a falta de profissionais capacitados na unidade de educação em Sorocaba e em outras unidades também. Durante a investigação, o Ministério Público apurou que nenhum profissional educacional, seja coordenador pedagógico, professor, era responsável pela condução da turma quando os fatos ocorreram. A Prefeitura de Sorocaba ainda não se manifestou a respeito do assunto, mas a família da criança sim. E não ficou satisfeita com a decisão da Justiça em primeira instância. O advogado da família, por meio de nota, diz que vai recorrer porque foram 2 os processos. Um pela criança e um pela mãe da criança. Eram 2 pedidos de indenização. A família diz que entende que o valor como muito baixo por conta da situação de humilhação que essa criança passou, não só por conta de ter indeferido os danos morais para a mãe do menor, mas também por conta do valor concedido a essa criança. O advogado também lembra que houve grande repercussão e a indenização deveria ser exemplar para que a situação como essa jamais se repita. A família vai recorrer, portanto, desse valor, vai recorrer dessa decisão em primeira instância, pedindo um valor maior para a criança. O que eu acho que a justiça poderia fazer nesse caso, aqui é palpite 100% meu, tá? É colocar esse valor em uma conta que a criança só movimente quando ela tiver 18 anos. Para que esse custo, de fato, que a prefeitura tem que pagar essa indenização, seja usado para a educação dela no futuro, seja usado para algo que
de fato seja benefício da criança. A justiça entende que a mãe, nesse caso, não deve receber uma indenização porque não foi ela que passou pela humilhação e pela situação que realmente é vexatória. Estamos falando de um bebê, gente. Estamos falando de uma criança de 2 anos desacompanhada. Então que isso não pode passar impune, me parece óbvio para todos nós. O valor talvez deveria ser maior, mas que essa criança tenha isso como uma poupança para o futuro e não necessariamente utilizado pelos pais ou responsáveis nesse momento. Opinião minha, mas aí cabe à justiça decidir como vai ser aplicado esse valor da multa até num caso que a família acha que também deve a mãe receber a indenização. Acho difícil reverter isso em segunda instância, mas enfim, é direito da família fazer também esse recurso, esse alarde e essa tentativa de exposição de um caso que ganhou muita repercussão e que eles entendem que não teve a punição devida até aqui. São 10h21. Falando em Sorocaba, o presidente Lula esteve ontem na cidade, logo depois do anúncio do projeto que prevê a isenção de imposto de renda para os trabalhadores brasileiros que ganham até R$5.000 por mês. Promessa de campanha de Lula e Alckmin e uma corrida agora para convencer o Congresso para que o projeto seja aprovado este ano e entre em vigor no ano que vem. O presidente Lula falou sobre isso e a gente vai, depois do intervalo, trazer os detalhes da proposta, o que os deputados pensam a respeito, os bastidores em Brasília, se há um clima para o projeto ser aprovado ou não, e a defesa do presidente Lula sobre a isenção do imposto de renda feita aqui no interior de São Paulo. Em instantes, 3 minutinhos, o nosso Manhã Bandeirantes está de volta. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Sabesp realiza um feirão de negociação de dívidas até o dia 31 de março. Durante o período, os consumidores em débito com a companhia poderão negociar com condições especiais, com até 100% de desconto em juros e multas, além da opção de parcelamento da dívida. A iniciativa abrange imóveis residenciais, comerciais e industriais, com contas em aberto na Grande São Paulo, interior e litoral. Os interessados em negociar dívidas devem ter em mãos um documento pessoal, CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel. Para fazer a negociação online, basta acessar a página da agência virtual da Sabesp na internet. Já para o atendimento presencial na Sabesp e no Poupa Tempo, é preciso agendar o atendimento também pela agência virtual e encontrar a unidade mais próxima acessando o site. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Às 10 horas e 25 minutos, 10 e 25, as mensagens vão chegando, nós vamos compartilhando com você que nos escreve pelo WhatsApp o 19 97102 1493, agradecendo a audiência do Adley Pérez, final do telefone 6655. Tá lembrando aqui também de locuções do passado. Isso daqui, Leandro Lopes, depois eu vou te encaminhar, você vai ficar doido com isso aqui. A abertura oficial do Vitrola, anos 80. Locução de Vanessa Rabelo, da Rádio Alfa. Isso aqui, para quem é apaixonado por rádio, é realmente encantador. Então, vou encaminhar aqui também para os apaixonados do rádio aqui da nossa equipe técnica. Mensagem que chega também do James, final do telefone 2419, desejando bom dia. Por favor, manda um abraço para a turma da oficina do Ravi, em Itatiba. Um grande abraço, ouvindo o nosso Manhã Bandeirantes direto de Itatiba. Itatiba que agora tem uma passagem de ônibus mais cara na cidade, hein? Então, se você tem algum problema no carro, é melhor ir consertar, porque fica mais barato do que andar de busão. Um grande abraço ao pessoal da oficina do Ravi, cidade de Itatiba, acompanhando a programação da Bandeirantes Campinas. A foto aqui do James com a família toda no WhatsApp. Um abraço para você também, James. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mensagem também que chega nesta manhã da Dominique, acompanhando a nossa programação. O Nelson Eugênio, sempre ligado na Rádio Bandeirantes Campinas, como faz também Jonizele Cano, audiência fiel da Rádio Bandeirantes Campinas todas as manhãs. Não seria diferente nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, o último dia do verão brasileiro. Amanhã entraremos no outono. Nath Luquez, isso significa que hoje nós devemos tirar aquele agasalho que está empoeirado em casa e não usamos há muito tempo. Devemos pegar aquele cobertor, aquele edredom extra para dormir à noite. Ou é aquele outono com cara de verão que foi o ano passado? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, inclusive nessa madrugada já rolou essa mudança de tempo, vem uma frente fria por aí, então sim, pode tirar o casaco leve, tá? Nada de casaco de pelo, não. Casaquinho leve para final do dia, porque de fato tem um novo alerta do IMET de perigo potencial para tempestades em diversas cidades aqui do interior de São Paulo. O aviso é válido para esta quarta-feira e aponta para a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e até queda de granizo em diversas cidades aqui da região. Então, bastante cuidados, chuva entre 20 e 33 milímetros ou até 50 milímetros, ventos intensos. E apesar da intensidade desse alerta, o risco de eventos mais graves, como por exemplo, corte de energia, dano à plantação, queda de árvores e alagamentos, é considerado bastante baixos, mas, claro, nunca serão descartados. Então, chegada de frente fria hoje, a semana segue com o retorno dessas chuvas um pouquinho mais regulares por todo o estado de São Paulo. Umidade presente no ar atrapalha ali as temperaturas a subirem, então as temperaturas ficam um pouco mais baixas. Inclusive, tem algumas cidades em alerta, em potencial alerta, né, em perigo para tempestades, como Campinas, Presidente Prudente, Piracicaba, Bauru, algumas cidades aqui do interior de São Paulo com esse perigo para alerta de chuvas. Neste momento, tempo firme em Campinas, pelo menos em boa parte. A cidade é tão grande. Mas aqui, Jardim São Gabriel, temos imagens também da região central, não chove neste momento, mas a umidade relativa do ar está bem alta, 80%. E os termômetros do CEPAGRE marcando 24 graus. Realmente, se a gente puxar 2, 3 semanas atrás, nesse horário, já estávamos ali nos 29, 30 graus. Hoje 24,
temperatura mais amena. Já vejo Nath Luquezzi com seu casaco, por Dificilmente eu estou assim, né? Eu sou uma pessoa que sente muito calor, mas hoje pela manhã realmente. Então, vamos tirar o nosso... e guarda-chuva, é bom levar porque realmente no final do dia vai chover. Quinto sinal marca 10 horas e mais 30 minutos. Ontem, o governo federal deu um passo adiante numa promessa de campanha que, pelo jeito, só, se tudo der certo, vai entrar em vigor, olha que coincidência, no ano de reeleição ou de sucessão do governo Lula. Eu estou falando da isenção do imposto de renda para os trabalhadores no Brasil que ganham até R$5.000. Para a gente fazer a ordem cronológica dos fatos, ontem aconteceu uma reunião entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, outras autoridades econômicas do país e autoridades também do Poder Legislativo para apresentar essa proposta e explicar tecnicamente alguns dos itens mais polêmicos que certamente também vão movimentar Brasília pelos próximos dias. O repórter Túlio Amâncio acompanhou essa reunião, ouviu as autoridades e conta pra gente tanto o projeto em si quanto os bastidores da política na capital federal. O projeto para mudar as regras de isenção do imposto de renda foi apresentado com a participação de ministros e líderes do Centrão. O governo estima que 10 milhões de contribuintes que hoje são tributados ficarão isentos. Pelo texto, quem recebe até R$5.000 por mês não pagará imposto. De 5 até 7 mil, terá isenção parcial. Os que têm 7 mil ou mais de rendimento não terão desconto e continuarão tendo o IR descontado de acordo com a tabela vigente hoje, segundo a proposta. Como forma de compensar a perda de arrecadação de cerca de 27 bilhões de reais em 2026, o governo quer taxar a chamada alta renda. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. O governo propôs ao Congresso a criação do imposto mínimo, que será cobrado de quem ganha a partir de 50 mil por mês, ou 600 mil por ano. A alíquota será progressiva até atingir o patamar máximo de 10% para quem ganha a partir de 1.200.000 ao ano. Isso somando todas as rendas, incluindo o lucro de quem é dono de empresa e os dividendos, que são as partes do lucro dividido entre os acionistas de uma empresa. Tem 3 exceções: herança, ganho de capital, como por exemplo a venda de um imóvel, e rendimentos como indenização trabalhista. Nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. O projeto de lei vai começar a tramitar pela Câmara dos Deputados. Comparada ao Senado, é considerada a casa mais desafiadora para o governo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve na cerimônia aqui no Palácio do Planalto e já adiantou que o texto vai sofrer alterações. O senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria, mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. O governo não deve enfrentar dificuldades para aprovar a isenção. Difícil vai ser convencer a oposição a aprovar a compensação financeira. Contra o projeto pesam a já alta carga tributária paga pelas empresas e o risco da taxação desestimular o investimento. Eu não tenho dúvida que todo mundo é a favor que aumente essa parcela de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Porém, as medidas compensatórias terem que ser bem analisadas, porque senão não pode, daqui a um ano, aumentar a carga tributária justamente para quem está sendo beneficiado neste momento. A declaração que encerra a reportagem do Túlio Amâncio é do deputado federal Daniel Tresiak, que é do PSDB do Rio Grande do Sul.
presidente Lula, em visita a Sorocaba, falou sobre o assunto e nós vamos trazer em instantes, já, novidades a respeito desse caso e o que foi falado também da visita do presidente do projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil de salário. Neste momento, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, está falando ao vivo em uma entrevista coletiva, apresentando novas informações sobre as prisões do caso do ciclista assassinado no Parque do Povo, caso que você acompanhou mais cedo no Jornal Gente e também no Primeira Hora. Vamos ao vivo à sede da Secretaria de Segurança Pública, ouvir essas novas informações e trazer para você em primeira mão novos detalhes do caso. Desde 2 anos atrás, está o Erickson. Bom, então estamos ouvindo. A gente está ali com problema na comunicação, a gente vai tentar em instantes trazer mais sobre a fala do secretário Guilherme Derrite, uma prisão muito aguardada de um crime covarde, de um caso em que para roubar um celular uma vítima foi tirada de um ciclista que estava ali praticando esporte, cuidando da saúde, foi surpreendido e não teve chance de reação. Então daqui a pouco a gente volta nesses dois assuntos, avançando, portanto, na apuração do caso, as prisões que acontecem nesta manhã de quarta-feira. Trabalho feito pela Polícia Civil através da equipe do DEIC na capital paulista. E claro que são casos que chocam a todos nós e com uma resposta rápida, pelo menos nos dá um pouco desta sensação de que não teremos a impunidade. Pelo menos nesse primeiro momento. Daqui para frente cabe ao Poder Judiciário manter essa sensação de justiça feita num caso triste e que o Grupo Bandeirantes de Comunicação segue acompanhando para você. Às 10h36, vamos trazer o assunto aqui também para perto da gente, para a região metropolitana de Campinas, para nós falarmos sobre o mercado imobiliário. Sugestão também dos nossos ouvintes, afinal de contas, estamos em uma cidade que não para de crescer, a cada dia mais, com novos empreendimentos, com mais gente escolhendo Campinas para morar, com construções em áreas centrais, em áreas descentralizadas e com perguntas que ficam na cabeça de todos nós. Até quando Campinas cresce? Até onde Campinas vai se expandir? E o quanto está mobilizado também o mercado para atrair mais investimentos para a cidade? O nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas é o Mauro Macedo, que é diretor regional da ABMI, Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters. Mauro, muito obrigado por atender o nosso convite. Um ótimo dia para você. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu, Heitor, estar aqui com vocês, todos no estúdio aqui da Band News e principalmente ter a oportunidade de falar do mercado imobiliário, que é um item que está na vida de todos nós, poder falar e orientar todos os ouvintes aqui da Band News. Não tem um dia que nós não recebamos mensagens que a gente não veja aqui no nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas, mensagens a respeito de crescimento da cidade. Novos empreendimentos, prédios construídos em diversas áreas. Isso é uma sensação que nós temos ou isso de fato é comprovado pelos números que Campinas está crescendo muito, principalmente de forma vertical? Não, é comprovado sim, está crescendo demais. Basta ver a quantidade de incorporadoras de outros estados que vieram aqui para Campinas e têm lançado produtos, principalmente produtos de alto padrão, entre outros, né? Mas também se vendeu muito na região aqui o produto econômico, Minha Casa Minha Vida. O ano passado, ano retrasado, houve muito recurso para isso. E as cidades, quando a gente pensa em Campinas, a gente pensa na região metropolitana, em todos os municípios, os 19 municípios, que são às vezes como se fossem bairros, né? De Campinas, emendam cidades Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia. Então, assim, a gente pensa de uma forma global. Tem, sim, bastante investimento e muita coisa por vir, uma área de expansão enorme, principalmente na região do shopping Iguatemi, caminhando lá para Mackenzie, para Sousas, é uma área de expansão nova. E houve uma mudança de zoneamento também recente, coisa de ano atrás,
que alterou, por exemplo, o zoneamento do bairro Nova Campinas, que é um bairro muito desejado e vários empreendimentos verticais estão em construção e começaram a ser entregues, assim como os bairros circunvizinhos. Por exemplo, o Jardim das Paineiras é o meu palpite da próxima valorização e de um bairro que tem muitas casas residenciais hoje, como aconteceu com a Nova Campinas no passado, mas que vai se tornar um bairro, sem dúvida nenhuma, com uma verticalização grande, com uma qualidade de vida ótima, e está na região que eu estou falando, que justamente dali já vai para a região do Shopping Iguatemi. Agora, esse crescimento, ele vem acompanhado de obras necessárias para a fluidez do trânsito, para atender a população dali com creches, hospitais, outros serviços públicos necessários, ou ainda há uma carência nesse tipo de projeto que não deixe Campinas travada nesse crescimento que a gente vem acompanhando? Sim, todos esses projetos, a gente sabe que o recurso da Prefeitura Municipal de Campinas, por exemplo, é limitado para fazer essas benfeitorias. Então, o que a Prefeitura tem feito é justamente exigir desses incorporadores que façam essas benfeitorias, né? Por exemplo, existem estudos de fluxo de tráfego. Então, você não pode lançar um empreendimento em qualquer lugar, por exemplo, se ele não tiver uma desaceleração. O empreendimento na Norte-Sul, por exemplo, que é uma avenida, uma das mais valorizadas de Campinas, é alto fluxo. Então, o novo empreendimento que é lançado, ele tem que ter uma área de desaceleração, necessariamente, dos veículos, para poder abordar o prédio, entrar no prédio. Ele não pode simplesmente parar um veículo no meio da pista e ele virar, né? Esse é um exemplo. Mas a prefeitura faz... aliás, não é a prefeitura, para se aprovar empreendimentos como esse, para se registrar, existem os TACs, os termos de ajuste de condutas, que é uma coisa, e existem também o que são chamados de reciprocidades. Então, assim, se é necessário alargar uma avenida para que aquele empreendimento grande, por exemplo, de 4 torres, vai gerar um fluxo muito grande, vamos dizer, os órgãos que aprovam isso, desde o registro, cartório, prefeitura, eles exigem que o incorporador faça esse investimento para que se possa ter o empreendimento lá. Mas isso também onera, né? Onera os incorporadores, porque eles acabam fazendo coisas que a municipalidade deveria fazer. E no final da história isso vai cair no preço do empreendimento. Então, respondendo, Heitor, a sua pergunta, sim, tem que ser planejado, são planejados essas benfeitorias necessárias, inclusive empreendimentos econômicos como creche, às vezes eles incumbem uma incorporadora de fazer uma creche, fazer uma praça de lazer, né? Elas são feitas, só que elas estão sendo terceirizadas com a iniciativa privada. Nath Lucchesi, nós estamos conversando com Mauro Macedo, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters, aqui hoje no Manhã Bandeirantes. A gente consegue fazer um parâmetro dentro dos próximos 5 anos, principalmente de assuntos críticos que a gente vai viver nesse mercado imobiliário, o que já tem sido feito de soluções, como que a inteligência artificial, a sustentabilidade são abordadas dentro desses próximos 5 anos? A gente tem essa resposta já? Sim, vamos separar em 2 segmentos distintos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um bairro fantástico, que é sonho de consumo de todo mundo, por exemplo, Cambuí, que Sim. tem todo o comércio, os melhores restaurantes, bancos e tudo isso, porém, tem vários empreendimentos que, não que estão obsoletos, mas assim, que já não são mais o que as pessoas desejam hoje, faltam coisas. Por exemplo, nesse caso, existe uma oportunidade de fazer retrofits, de transformar esses empreendimentos que são maravilhosos, mas faltam, às vezes, áreas de lazer, faltam, por exemplo, pet place. O pet hoje é um item essencial na escolha do imóvel. Há vários casais que acabam optando por não ter filhos e tem pets. Então, hoje faz toda a diferença você ter um empreendimento com pet place, por exemplo, ou não tem, porque você desce com toda a segurança e você pode ter o seu pet se exercitando, você pode dar um banho nele. Estou dando um dos exemplos. Então, assim, bairros mais antigos vão ter que sofrer um retrofit e os bairros novos de expansão, como essa área que eu citei, eles já têm que ser planejados para tudo isso. Uma das coisas que está acontecendo é uma descentralização. Então, assim, para se criar um bairro novo, tem que haver escola nesse bairro, creches nesse bairro,
Se for perto de algum atendimento médico também, os postos de saúde, né? Somente bairros econômicos são planejados para isso, porque os bairros econômicos são feitos mais distantes, em áreas da cidade que estão mais longe do centro. E, portanto, tem que se criar toda uma infraestrutura para isso, né? Então, eu vejo, sim, as duas coisas. As novas incorporadoras bancando todo esse novo hábito que os consumidores têm. Isso tem que ser preconizado e, portanto, as benfeitorias também têm que ser feitas quando os bairros estão mais afastados do centro da cidade. E também essa situação dos bairros mais antigos que continuam sendo muito bons por conta da localização que eles têm e de tudo que o próprio bairro oferece. A pessoa desce a pé, por exemplo, no bairro do Cambuí, e ela faz milhões de coisas a pé. Então também não precisa que o prédio tenha tudo, porque tem um pet play em cada esquina, uma farmácia em cada esquina, né? Então esse movimento, as pessoas, resumindo, querem comodidades além da segurança. E ou elas estão num bairro que tem tudo, ou elas têm que estar num condomínio que oferece tudo. Segurança para os filhos, para descer uma babá e ter um espaço kids, né? Uma academia é obrigatório. Todo mundo quer se exercitar no próprio local. Um monte de gente trabalha home office. Então esses movimentos têm acontecido, vão continuar acontecendo fortemente. Mauro, me corrija se eu estiver enganado. Quando a prefeitura, por exemplo, faz uma análise de que vão construir novos prédios em um determinado bairro, a prefeitura determina que a contrapartida seja a construção, por exemplo, de um viaduto ou alguma saída que desafogue e não cause um trânsito ainda maior para aquela região. Se não for feita essa obra, a construção do prédio também fica embargado, correto? Sim. Na realidade não é embargado, porque para você começar uma obra, você já tem que ter um alvará de construção. Então, é de se imaginar que a Prefeitura Municipal de Campinas não vai emitir o alvará que possibilita iniciar a obra sem ter assinado exatamente o que você comentou, sem estar certo a contrapartida que a construtora, a incorporadora tem que fazer para que aquele empreendimento viabilize no local. Agora, digamos que as torres fiquem prontas, entregues aos clientes, aos proprietários, e a obra viária não fique pronta. O que acontece numa situação como essa? Libera mesmo assim? Aí sim pode haver uma interdição e a prefeitura pode, por exemplo, não emitir o habite daquela obra. O habite é a fase final, né? O nome já diz, está pronto para ser habitado. Então ela tem uma segunda oportunidade, por exemplo, de não emitir o alvará de conclusão de obra, porque a obra em si pode estar pronta no empreendimento, mas está faltando a contrapartida. E se começam a entrar pessoas nesse empreendimento e não tiver a via principal que vai desafogar, vai gerar conurbação no tráfego e tudo isso. Então a prefeitura tem tanto de início, quando ela autoriza e por todos os meios, inclusive cartório, tudo que sai é o registro de incorporação, que é o mais sério, não se pode vender sem esse registro. E nesse registro, se tiver algum termo de ajuste de conduta ou qualquer reciprocidade, ele tem que estar lá determinado, tem que estar escrito. Então, no primeiro momento, tem como a prefeitura segurar se não houver esse compromisso, mas você tem toda a razão, Heitor. Pode-se assinar um compromisso e lá na frente não cumprir o prazo, não fazer. Aí a prefeitura tem o segundo momento, que é não emitir a conclusão de obra, que é um documento muito importante, não emitir o habite, enquanto não seja feito as benfeitorias necessárias para que aquele empreendimento funcione naquele local. Tem muita obra em Campinas travada por isso? Não, eu diria que não. Excepcionalmente acontece de uma incorporadora deixar por último essa parte e acabar atrasando essa parte comum. Mas como a incorporadora tem interesse de vender e depois de entregar esses imóveis, ela tem interesse que dê tudo certo, que ela consiga a conclusão de obra, que ela consiga o habite, porque tem muita coisa também. Muita gente compra e esse pagamento final, que é o saldo devedor, ele depende de uma conclusão de obra e de um habite, né? Quando você desmembra as matrículas em matrículas menores por unidade, já tem que ter uma série de documentos desses concluídos. Então a incorporadora não tem interesse nenhum. Se ela aceitou que vai ter esse ônus de fazer a benfeitoria, ela tem que fazer, senão ela mesma vai ser penalizada. Porque se ela não entregar também toda a obra no prazo, ela vai começar a receber processos dos condôminos que compraram. Então, eu não tenho visto problema, muito pelo contrário. As incorporadoras que estão em Campinas, mesmo as que vieram de fora, várias vieram do Paraná, de outros estados, de outra cidade, elas têm que cumprir todos esses termos de ajuste de conduta,
Tudo isso porque é interesse delas e dos condôminos. Nós estamos conversando com Mauro Macedo, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters, Nath Lucchesi. E o uso da inteligência artificial? Eu gosto de bater nesse ponto porque pós-pandemia, muito se mudou, como você disse, o hábito também do consumidor mudou quando se fala em mercado imobiliário. Como que foi incorporado a inteligência artificial nesse mercado também? Olha, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Eu acho que ela não vem para tirar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Ela vem para ajudar, inclusive tarefas que são sequenciais e que podem não necessariamente ser feitas por um ser humano, a inteligência artificial pode fazer. Então eu sou um fã inconstitucional da inteligência artificial, não tenho medo dela e acho que ela pode ser muito bem usada para o bem. Né? O brasileiro é muito criativo, ela também poderá ser usada para o mal e a gente tem que ter cuidado, porque hoje eu posso pôr a tua voz com a sua imagem falando comigo o que eu quiser que você fale. Isso é um risco. Mas vamos imaginar que vai ser usado para o bem, já está sendo usado para isso. Tem muitas oportunidades da inteligência artificial ser usada. Por exemplo, eu tenho estudado muito a área de administração condominial. Você ter um condomínio grande, com 4, 5 torres, e propiciar uma convivência saudável e amigável entre todos esses condôminos. Você imagina um condomínio que tenha lá suas 25 torres, 25 andares cada uma e 4 torres. Nós estamos falando de 100 famílias habitando o mesmo espaço. Onde entraria a inteligência artificial? Você pode ter uma inteligência artificial para agendamento das áreas comuns de lazer, né? Por exemplo, se a pessoa quer no final de semana fazer um churrasco, qualquer coisa, pode ser usado para isso. Ela mesmo pode ver as datas que já estão bloqueadas, se houver alguma desistência, colocar a pessoa que estiver na fila. Nós não precisamos de um ser humano para fazer isso. A inteligência artificial pode fazer. Eu dei um exemplo entre vários, né? Por exemplo, se quiser um outro, o imóvel que é entregue tem muitas demandas, né, que acontecem na área comum e tudo isso, assim como tem nos próprios imóveis. Sim. Também podemos usar a inteligência artificial para fazer essas ocorrências, monitorar se estão sendo feitas, né? Podemos ter uma inteligência artificial para nos monitorar todas as garantias que uma incorporadora tem que nos dar até o final dos 5 anos, com as suas respectivas datas, porque existem equipamentos que têm uma garantia de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, mas durante os 5 anos a incorporadora tem que dar garantia de uma série de equipamentos que estão lá, do material que foi usado, tudo isso. A inteligência artificial também pode ser usada aí. Mauro, a Home Hunters, ela é uma empresa que já está há 30 anos no mercado imobiliário em Campinas, então você pegou diferentes gerações em busca desse sonho da casa própria, do seu espaço próprio, da formação de uma família. Você destacou agora há pouco que hoje você tem famílias às vezes menores, casais que optam por não ter filhos, têm um pet. Isso muda a forma de buscar também o seu imóvel, a sua casa. De 30 anos para cá, o que mudou no perfil desse cliente? Ele busca mais segurança, mais localização? E o que mudou nos empreendimentos? Porque a sensação que a gente tem é de que os apartamentos estão cada vez menores e buscando áreas de serviço, em que a pessoa antes, talvez 30 anos atrás, ela fosse sócia de um clube e hoje ela troca o clube pelo condomínio que ela paga. O que mudou no perfil e nas construções em Campinas nesses 30 anos de experiência que você tem na cidade? Nossa, Heitor, mudou bastante. Desde o perfil do consumidor ao hábito do consumidor, muito mais intensamente pós-pandemia. Hoje, tem pessoas que falam que o jovem não vai comprar mais imóvel por conta da mobilidade. Eu não creio nisso. O jovem está comprando... Primeiro vamos identificar quem que é o nosso jovem de hoje. O jovem de hoje, ele está saindo de casa nos seus 40 anos, 35, 40 anos. Então não é aquele jovem de 20 que saía na minha geração, que estou com 60, já não é mais aquilo. Então assim, na sua grande maioria, o brasileiro quer ter a casa própria. E geralmente ele quer ter a casa própria na sua cidade de origem, onde eles têm os parentes e tudo mais, sem perder muito a mobilidade. Então, o que mudou hoje? A gente tinha empreendimentos com quartos maiores, com uma série de coisas e praticamente nada de lazer. Depois da pandemia, os condomínios clubes, que são justamente esses que você citou, que tem
tudo embaixo oferecendo, um container de conveniência, uma bela academia, uma piscina, às vezes indoor aquecida, às vezes aberta, um espaço kids, um pet place, né, que você possa exercitar o seu cão lá embaixo, com toda a segurança. A segurança, ninguém abre mão. Quem tem poder aquisitivo vai preferir condomínios fechados. Então, vou até tirar ela de lado. Vamos situar a segurança. O que as pessoas estão buscando hoje? Elas querem um condomínio clube que, de repente, também tem um espaço de home office, porque o espaço em casa pode ser bem pequeno e com uma boa internet. Então, isso é um fator decisório hoje. Não vai ter o vizinho martelando no andar de cima, atrapalhando a reunião. Exatamente. Então, esse planejamento é bom. Quer ver uma coisa nova que os condomínios não têm? Mesmo o meu, que eu moro, eu chego hoje no meu condomínio, tem tanta mercadoria do Mercado Livre, iFood, que tem que ter espaço para os porteiros aparecerem no meio de tudo aquilo para entregar para a gente. Então, os novos condomínios têm que planejar, que hoje as pessoas pedem muita coisa online. Então, há de se prever isso. Já tem condomínios fazendo áreas para receber, por exemplo, o iFood, que você pode receber uma compra que tem que ficar gelada, você não está em casa, e de repente o supermercado te manda e já tem uma câmera fria. Você vai chegar à noite na sua casa e vai buscar a sua compra e não vai estragar a manteiga, o leite, o que quer que você tenha encomendado. Assim como uma comida quente, né? Você recebe um iFood e você pode ter um local para ficar ali, se a pessoa se atrasar, lá no trabalho home office, depois ela vai ali, pega e vai ter a comida na temperatura correta, né? Então, isso hoje é muito valorizado, né? Condomínios, clubes que ofereçam tudo. As pessoas hoje pagam um metro quadrado. De repente, vamos falar de um estúdio que está na moda, um estúdio pequeno. Super. E tal. Estúdios estão sendo vendidos aí de 25 a 30 mil reais o metro quadrado. Você fala, mas é uma loucura. Como pode pagar 30 mil reais o metro quadrado num estúdio de 30 metros, de 25 metros? Mas a pessoa não está comprando aqueles 25 metros. Ela está comprando tudo o que oferece na área de lazer. Aliás, pela lei, ela está comprando mesmo, ela tem uma fração ideal de toda aquela parte comum de lazer. Então, o que ele busca? Uma pessoa que vem de fora, Heitor, da cidade, vem aqui para Campinas. Acontece muitas pessoas virem estudar aqui, arrumam um emprego aqui, muita gente do sul de Minas, e acaba ficando por aqui, né? Então, a pessoa fica na cidade. Aí, o que ela quer? Para ela entrar num clube aqui em Campinas, os melhores clubes da cidade, tem aí as luvas de 100 mil reais, assim, é proibitivo para uma pessoa que chega de fora. Mas se ela tiver um condomínio clube, onde ela tem academia, ela tem piscina, ela tem tudo lá, no preço do condomínio, ela não se importa de pagar um condomínio de R$ 1.500 por mês, desde que aquilo ofereça tudo para ela. Ela não precisa de um clube, como você bem citou. Uhum. Então, essa mudança está havendo. As pessoas querem segurança e comodidade a um passo ou na palma da mão. Aí vem a inteligência artificial também, que pode estar na palma da mão, monitorando uma série de coisas. Estúdio é o que antigamente a gente chamava de kitnet. Exatamente. É o nome mais bonito. É que as kitnets, elas não tinham todo o restante que a gente tem no estúdio hoje, que é justamente a área que eu comentei. Mas exatamente isso. É uma kitnet melhorada, né? Com toda uma carinha, uma apresentação para os jovens. Mas é uma kitnet que você tem lá uma lavanderia Omo ou qualquer outra junto no próprio local, que não é uma lavanderia, que é um ponto de encontro dos jovens. Enquanto está lavando a roupa, eles estão se conhecendo, estão ali, né? Fazendo alguma outra coisa. Então, é isso que as pessoas querem. E não é só o jovem, né? A gente tem também os casais que já os filhos cresceram, que saíram e estão voltando para apartamentos, querem estar, por exemplo, no Cambuí. Eles também querem, eles têm um pet também. Muitas vezes, na solidão deles, o pet virou filho para casais mais velhos. Então, isso hoje, uma incorporadora, construtora que não pensar nas necessidades atuais, na vida atual, e lançar um produto que não contempla isso, está fadado por insucesso. E as que já pensaram isso e estão entregando produtos, pensaram as tendências 5, 6 anos atrás, estão aí. Os produtos vendem e continuam vendendo muito rápido, desde que tenham tudo que as pessoas querem. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Mauro Macedo, CEO da imobiliária Home Hunters, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Mauro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, tirando algumas dúvidas, trazendo alguns esclarecimentos, falando sobre o mercado imobiliário na região metropolitana de Campinas. Espaço sempre aberto para esse assunto aqui na nossa programação e convite aberto para
próximas visitas, próximos bate-papos. Nossa, Heitor, eu que fico lisonjeado de ter essa oportunidade e estar aqui com vocês e falar com todos os ouvintes. Eu estou à disposição para quando vocês precisaram. Na realidade, eu que estou muito orgulhoso e lisonjeado de estar aqui hoje. Não, a felicidade é toda nossa. O Quinto Sinal vai marcar 11 da manhã, um rápido intervalo. Na volta, tem participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 19971021493 e outros assuntos que marcam esta quarta-feira, 19 de março, aqui na região. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O velório de Vladimir Marques, ídolo da seleção brasileira de basquete, será realizado hoje no cemitério da Vila Alpina, na Avenida Francisco Falcone, 837, em São Paulo, capital. Ele será aberto aos fãs e tem previsão para começar às 1h30 da tarde e ir até 5h30. O Diabo Loiro, ou Disco Voador como era conhecido, foi ídolo do 15 de Piracicaba, Corinthians e seleção brasileira, além de ter entrado para o Hall da Fama do basquete. Pelo Brasil, ele conquistou o bicampeonato mundial, títulos sul-americanos, pan-americanos, além de medalhas olímpicas de prata e bronze. Vladimir começou a carreira na região, jogando pelo 15 de Piracicaba, onde foi bicampeão estadual, além de ter jogado no Tênis Clube de Campinas e como treinador tem uma passagem por Jundiaí. Vladimir faleceu na manhã desta terça-feira, aos 87 anos, após um período internado na UTI. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 2 minutos, 11h02. Ouvinte participa conosco. Nosso WhatsApp liberado para a sua participação. A gente recebeu mensagens aqui durante a nossa entrevista e a gente vai repercutir o assunto agora também com o nosso ouvinte, como por exemplo a mensagem escrita pela Silvia Jonas. Bom dia para você, Silvia. Obrigado pela companhia na Rádio Bandeirantes Campinas. Então, precisa prestar atenção a esses estudos sobre mobilidade urbana, sobre as necessidades nas áreas construídas em Campinas. Por quê? Ela diz o seguinte: o trânsito nos bairros, o trânsito está travando ruas e avenidas em Campinas. E ela dá sugestões aqui para as autoridades. Vá até a rodovia Heitor Penteado, vá até a Antônio Maquille. O bairro das Palmeiras está sendo prejudicado. E ela questiona: cadê a INDEC? Não escuta os moradores, nem toma atitudes. Também sobre esse assunto, o Maurício Dini, final do telefone 7898, ele escreve: no bairro Mansões Santo Antônio, cada dia que passa se levanta um novo edifício. As ruas são estreitas, não haverá espaço para um fluxo de veículos. Desejando bom dia à nossa equipe, o Maurício, falando sobre o bairro Mansões Santo Antônio.
A mensagem que chega também do nosso ouvinte por áudio que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale e Heitor Fredo. Acompanhei aí atentamente a entrevista, né? Sugestão sua, hein? Do incorporador aí. Mas o que eu queria realmente, e aquele pedido que eu havia feito para você, de uma pessoa que viesse trazer os alertas de tantos prédios sendo construídos em Campinas, por exemplo, na região central, a 2 quilômetros de distância, em raio da minha casa, são mais de 25 prédios, onde moravam 1.000 pessoas, vão morar 15 mil, trânsito de veículos, mobilidade urbana, energia elétrica, abastecimento, isso está sendo visto. Esses alertas que eu queria que uma pessoa viesse e trouxesse. Mas aí é opinião, importante, né, o cidadão saber disso daí, porque depois que esses prédios estiverem em funcionamento, são as pessoas que moram aqui agora que vão começar a ter os problemas. Mas valeu pela entrevista, muito didática e muito esclarecedora, e ótima entrevista que você fez com o incorporador. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado. A gente sabe que existe a parte teórica e existe a parte prática. Então, o que nós ouvimos hoje foi a explicação técnica de como se libera o empreendimento e como isso está acontecendo em Campinas e na região. Mas é claro que no dia a dia, o sentimento que a gente tem é de que Campinas está crescendo muito para cima. E não só Campinas, tá? Outras cidades aqui da região também. Cresce muito, traz mais gente para bairros que não tem para onde crescer na sua estrutura. Mas aí é preciso acompanhar o trabalho dos vereadores e da prefeitura sobre a liberação de novos loteamentos, de novas construções viárias e saber quais são as contrapartidas para essas novas edificações. Então, é compromisso nosso fazer esse trabalho, nós fazemos esse acompanhamento e nosso compromisso com o ouvinte também é abrir esse espaço para que você conte o que está acontecendo no seu bairro. E aí a gente consegue pontuar exatamente os problemas específicos da cidade de Campinas. Mas, muito obrigado pela audiência, muito obrigado sempre pela participação. Mensagem que chega também do Edmilson. Bom dia, Heitor. Há 3 semanas comentei que meu bairro estava abandonado na questão de manutenção dos parques. Nada mudou. O mato está tomando conta e cada vez pior. As mães nem levam mais as crianças para brincar. Diz que vai fazer uma foto, mandar para a gente ver o tamanho descaso e questiona, será que realmente as obras de contrapartida estão acontecendo? O que vemos é muitas obras e poucas melhorias nas regiões onde esses empreendimentos estão acontecendo. E pelo contrário, ruas do entorno todas esburacadas. Posso dar vários exemplos se quiserem. Eu não vou citar exatamente a empresa, porque isso faz muito tempo, eu trabalhava em outro veículo, mas eu cheguei a cobrir contrapartida de construção de prédio, aqui perto inclusive, aqui próximo, em que a contrapartida era a construção de um relógio de sol. Então você coloca lá 5, 6 torres, com 12, 13, 14 andares cada uma, você joga toda essa população num bairro que não foi planejado para aquilo, e a contrapartida é uma praça com relógio de sol. Então aí é uma questão política. Quem está com a caneta na mão, quem é técnico no assunto tem que falar, ok, mas aqui você tem que ter um viaduto para os moradores chegarem da região tal, aqui dessa avenida tem que ter uma nova alça de acesso para cá e construção de creche, hospital, pronto-socorro, ponto de ônibus, enfim. Para grandes construções tem que ser assim. Mas tem que ter uma boa vontade também política de fazer esse tipo de cobrança. Que mais? Muitas mensagens chegando. O Edson Elias, bom dia, Heitor. Tem um colega americano que esteve aqui há alguns dias e fez o seguinte comentário: vocês têm muito muro. Engraçado como a população acostumou com a falta de segurança e está sempre em busca de um lugar seguro para morar. Esse país é uma vergonha, escreve o Edson. E finalizando aqui nesta primeira participação nesse bloco, a mensagem que chega, final do telefone 1040, quem escreve é o Fabrício. Gostei quando você disse que os estúdios são os kitnets
Só gourmetizaram os nomes. É verdade, Fabrício. Aliás, não só o kitnet. A kitnet, por quê? Se você chama de kitnet, ela vai custar uns 60 mil reais. Se você chama de estúdio, aí já sobe para 150, 160 mil. É a mesma coisa com refeição, Nath Luquezzi. Sim. Se você pede no dogão da esquina, aquele tradicional, aquele tiozinho que tá lá há anos no mesmo ponto. Se você pede um hot dog simples, que vem pão, salsicha, ketchup e mostarda, você vai pagar R$8, R$10. Mas se você vai num food truck pedir um American Hot Dog, que vem pão, salsicha, maionese e mostarda, pelo nome, ele vai custar R$ 35,99. É exatamente isso. Então, um ponto muito interessante, né, que a gente está falando de mobilidade urbana, estamos falando desse mercado imobiliário, e esses dias a gente recebeu no Banho de Mulher uma pessoa para falar sobre paisagismo. E ela deu um exemplo do paisagismo regenerativo, porque a gente vê que as cidades são verticais, não existe mais mata ciliar, então, foi com Deus. E ela falou, hoje as cidades precisam de mato, precisa de bosques, precisa para que não infle, para que não aconteça esses desastres naturais, enchentes e afins. E ela comentou muito sobre paisagismo regenerativo, que é exatamente isso, colocar plantas, colocar verde em lugares específicos, plantas daquele local, daquele bioma, né, específico, para que as cidades não tenham toda essa dificuldade. Porque a gente fala muito dos muros, a gente fala muito do concreto, mas pouco se fala da natureza. E a natureza precisa voltar. A gente precisa de natureza, porque ela sim, ela não nos poda como a gente faz com ela. Então, acho até interessante um dia a gente trazer isso, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto também quando a gente trata de mercado imobiliário. Assunto que também ficou em alta quando as ilhas de calor foram motivo de discussão nos cortes de árvores em Campinas e que sim é um ponto interessante que a gente vai também abordar nos próximos dias, quem sabe aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11h11, fiquei devendo aqui a participação do presidente Lula em um evento ontem na cidade de Sorocaba, para a gente entender um pouco mais sobre essa regra que está por vir, se aprovada pelos deputados federais. O governo federal já tem a proposta para isenção do imposto de renda da pessoa física para os trabalhadores que ganhem até R$ 5 mil. Assim que houve a reunião em Brasília, o presidente Lula se deslocou a Sorocaba. E foi uma chegada relativamente tensa. O avião do presidente Lula arremeteu durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade de Sorocaba, o aeroporto Bertrand Luiz Leopolds. A manobra precisou ser feita devido aos fortes ventos na região. Já era o início da tempestade que caiu sobre Sorocaba com raios e vento na casa daquele momento dos 54 km por hora. Os ventos estavam acima dos limites previstos. Quem nos acompanha com imagens pelo nosso canal do YouTube também está vendo essa manobra que foi necessária ser feita na chegada do avião do presidente a Sorocaba. Depois de 13 minutos de arremetida, o avião conseguiu pousar normalmente. Essa manobra é relativamente simples na aviação civil comum, mas claro que chama atenção por se tratar do avião presidencial. O evento em si foi uma visita à fábrica da Toyota, em que participaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pessoas ligadas à fábrica, funcionários, sindicalistas, diretores da Toyota em si. O presidente Lula aproveitou a oportunidade para explicar com mais detalhes o projeto da isenção do imposto de renda e a gente acompanha esse trecho a partir de agora. Fazendo com essa medida que nós anunciamos hoje, nós vamos beneficiar 10 milhões de mulheres e homens. E sabe quem vai pagar para que a gente possa dar esse benefício para 10 milhões? Apenas 141 mil brasileiros que ganham acima de 600 mil reais por mês, 1 milhão por mês, 1,5 milhão. Então nós estamos estabelecendo uma pequena contribuição para quem ganha 600 mil por ano, 1 milhão por ano, para descontar das pessoas que ganham até 5 mil reais o imposto de renda. Não tem política mais justa do que essa. Não tem política mais humanista do que essa. Não tem política mais fraterna do que essa. Ou seja, nós estamos tirando de alguém que tem muito para dar para as pessoas que trabalham muito e não tem quase nada.
Então, é essa política que eu acredito, uma política de distribuição de renda, distribuição de recursos. Para quê? Para que todos tenham um pouco de recurso para fazer a economia girar. Como é que eu tenho a compreensão de economista? Eu tenho na cabeça a seguinte ideia: muito dinheiro na mão de poucos significa manutenção da pobreza, da miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava perguntando aqui para o companheiro Evandro Maggio quantas pessoas ele acha que tem aqui. Ele falou 120 pessoas, ou 130. Vamos supor, Maria, que tenha 130 pessoas. E vamos supor que eu tivesse 130 mil reais aqui e eu desse só para você. O que iria acontecer se eu desse 130 mil reais só para Maria? Ela ia correr para um banco, iria depositar esse dinheiro numa conta que ia render juro para ela e você iria ficar chupando o dedo. Ou seja, só uma ia ganhar 130 mil reais. Na minha cabeça, ao invés de dar 130 mil para ela, eu teria que dar R$1.000 para cada um de vocês que está aqui. O que iria acontecer? Ninguém iria para o banco. Vocês iriam para o armazém comprar coisa para comer, para a padaria comprar coisa para comer, comprar um brinquedo para o filho, comprar um presentinho para o filho. Esse dinheiro circularia entre todo mundo e todo mundo teria acesso a alguma coisa. É isso que nós estamos fazendo. A Mariá, citada ali pelo presidente Lula nesse evento, é a Mariá Fideralino, que era representante dos funcionários da Toyota nesse encontro que aconteceu em Sorocaba. Essa analogia que o presidente Lula faz, esse exemplo de divisão de renda, não é a primeira vez que ele utiliza. Lembra em 2008, quando o mundo passava por uma crise nos Estados Unidos, principalmente impactos econômicos, e o presidente Lula diz que seria no Brasil uma marolinha, que as empresas teriam especulado contra a moeda brasileira em operações de câmbio na ocasião e que incentivar o consumo seria uma forma de não deixar a economia desacelerar. Então o sentimento que me passa é que Lula usa esse mesmo argumento, essa mesma ferramenta para tentar destrinchar com mais detalhes o que ele entende como política econômica mais ideal para o Brasil, que não é surpresa para quem votou no presidente Lula, que não é surpresa para quem não gosta do presidente Lula e que não é surpresa que seria aplicada nos 4 anos em que ele está à frente do governo federal. E uma forma também de melhorar a popularidade de um governo que tem, principalmente no bolso do brasileiro, principal entrave para a melhor avaliação do governo Lula. Como é que funciona hoje o imposto de renda? Pela tabela anual do imposto de renda, que vale para 2024, a válida de 2024, a renda mensal da isenção é de quem ganha até R$ 2.824, que correspondia a 2 salários mínimos. Isso está defasado. 2 salários mínimos hoje dá um valor de R$ 3.036. O governo promete corrigir a tabela ainda nesse ano. Para quem ganha acima dos 2 salários mínimos, a tributação começa a incidir em faixas que chegam ao imposto de 27,5% sobre a renda mensal, que ultrapassar os R$ 4.664,68. Como é que funciona a tramitação daqui para frente? O projeto segue o rito normal no Congresso. Começa pela Câmara. Então cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que já disse para Lula, para o ministro Fernando Haddad, na cara deles nesse evento público, que os deputados vão mexer no projeto. Cabe a ele definir por quais comissões o projeto vai ter que passar antes de ir para o plenário. A única comissão que é obrigatória é a Comissão de Constituição e Justiça, para saber se está dentro da lei. Ali todos os projetos passam. Depois, Hugo Mota pode listar outras comissões para saber se eles aprovam ou não. São de finanças, enfim, são vários os trâmites que podem ser criados, mas podem ser evitados. Então, uma forma da gente ver a boa vontade do Congresso com esse projeto e com o governo em geral é saber o número de comissões que o presidente vai pedir para analisar a proposta. Se começar a jogar para tudo que é comissão, daqui a pouco até na comissão dos esportes, é porque o interesse é frear, é travar, é não deixar ser aprovado esse ano. Se houver uma boa vontade do presidente da Câmara com o projeto e com o governo,
é CCJ e bora para plenário. Uma vez aprovado na Câmara, o que eu tenho minhas dúvidas, porque a nossa Câmara também é composta por muitos deputados que estão mais preocupados em defender os grandes capitais, as grandes fortunas, do que a população de classe mais baixa, exceto no ano de eleição, e ano que vem é ano de eleição, isso pode mudar o entendimento dos deputados. Uma vez aprovado na Câmara, o texto vai para o Senado. E o Senado é a mesma tramitação. Ele tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Para as outras comissões vai depender da vontade política. Então, eu imagino que a essa altura, cada deputado já tem a sua convicção. Mas a pressa de aprovar o projeto vai depender do diálogo feito entre governo e legislativo, que passa agora pelas mãos de Gleisi Hoffmann. O sistema tributário brasileiro tem algumas regras bem específicas para evitar mudanças de última hora, então elas não teriam efeito imediato se votadas esse ano. Para quem vai declarar o imposto de renda, qualquer mudança aprovada em 2025 só passa a valer em 2026. Se a tramitação ficar mais complicada e a sanção da lei só vier para 2026, a lei só passa a vigorar em 2027. 11 horas e 20 minutos, já que estamos falando em dinheiro, Nath Lucchesi tem mais informações sobre esse assunto. É para pagar imposto ou é para receber dinheiro essa informação? É para receber dinheiro, olha, inclusive. Que raro. É bem difícil, é raro, mas acontece muito. É o estágio do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Está com processo seletivo aberto para 175 vagas de estágio destinado aí a estudantes de nível médio. As inscrições elas podem ser feitas até dia 30 de março. Pelo site da Universidade Patativa do Assaré. E a Bolsa Auxílio é de R$ 550. Serão oferecidas, como eu falei, 130 vagas, dessas são 45 para a capital e o restante para o interior. Há oportunidade em 12 cidades da região também. Então, vagas de estágio com 4 horas diárias, forma presencial e, como eu mencionei, uma Bolsa Auxílio de R$ 550 mensais, mais auxílio transporte no valor diário de R$10. Bem bacana aí, um processo seletivo com uma prova simples, uma de múltipla escolha, 30 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Então, prepare-se, inscreva e boa sorte. E ainda essa oportunidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho, tem também uma notícia em relação a um dinheiro que está parado e que é direito de muitos brasileiros. Estou falando do PIS/PASEP. O Tiziano Kessler vai trazer uma reportagem. Tem dinheiro que muito brasileiro tem direito a receber e que está aguardando você. Será que é o seu caso? Quem será que tem dinheiro a receber e que talvez o governo não vai ligar, bater na tua porta e dizer vem buscar, mas é bom você saber que é seu direito. Ele conversou inclusive na reportagem com o Marcelo Bittencourt, que é advogado, e com a Tônia Galete do Sindicato dos Aposentados. E vai explicar passo a passo que grana é essa e como receber. Mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou no serviço público entre 1971 e 1988 têm dinheiro para receber do antigo fundo do PIS/PASEP. A consulta e o resgate devem ser feitos em um canal específico do Ministério da Fazenda, usando o login e senha do gov.br. Essa prática de golpes ela tem sido muito comum e o que nós orientamos? Sempre procurar informação nos canais oficiais, os canais do governo. O valor médio para cada trabalhador é de R$ 2.800 em um total de 26 bilhões de reais, que começam a ser pagos a partir de 28 de março. Em caso de beneficiários já falecidos, os herdeiros têm direito a pedir o resgate do PIS/PASEP. Outro dinheiro extra para 114 mil brasileiros vem da Previdência Social. São pagamentos atrasados de uma ação judicial de revisão de benefícios, concluída em 2012. No total, cerca de 750 milhões de reais vão ser pagos a quem se aposentou por invalidez ou recebeu auxílio-doença do INSS entre 2002 e 2009. Os pagamentos acontecem de abril a dezembro. Nesse caso, a consulta deve ser feita no portal do INSS. Estas pessoas tinham algum probleminha no cadastro delas, dentro do sistema do INSS, que não permitiam que o sistema automaticamente fizesse essa revisão.
11h23, últimas mensagens aqui nessa reta final do Manhã Bandeirantes, agradecendo ao Luiz, final do telefone 2934. Ele questiona: bom dia, você é piloto? Falou que arremeter é uma manobra simples. Não sou piloto, mas ouvi especialistas a respeito. Sou um grande fã, inclusive, de Lito Souza, canal que eu recomendo no YouTube, Aviões e Músicas, especialista na aviação civil, e que tem um canal destinado justamente para pessoas que têm medo de voar e que explicam questões como turbulência, a necessidade de arremeter uma aeronave, que... Aí eu vou fazer também uma crítica aos colegas de imprensa, que tratam esses assuntos, às vezes para causar impacto, viu, Luiz? Às vezes para causar aquela manchete impressionante. Tratam questões simples da aviação civil como se fossem bichos de sete cabeças e constroem no imaginário popular um medo da aviação para algo que o piloto é treinado, às vezes, nos primeiros dias da aviação civil. Então, não sou piloto, mas ouvindo especialistas posso dizer que arremeter uma aeronave é algo rotineiro na aviação civil, no Brasil e no mundo todo. Ok? Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua audiência. Mensagem que chega também do Aparecido Antônio, o Sidico. A construção horizontal, construção de prédios, provoca perda de área verde. Acho melhor a vertical, horizontal, no caso ele está falando de casas, né, Heitor Fredo? A construção horizontal provoca a perda de árvores e de área verde. A vertical, aí sim, com uma boa estrutura, ele entende que é a melhor opção. Pode também paralisar o crescimento da cidade, mas é o direito das pessoas. É assim que interpreta o Aparecido. Em bairros mais antigos, onde você tem construção de casas, é mais difícil você tirar aquelas pessoas dali para construir prédios. E tem casa que às vezes dá até dó de ver patrimônios que você olha e fala: vai virar mais uma torre, vai virar mais um prédio. As cidades vão ficando cada vez mais cinzentas, cada vez menos bonitas também. A participação aqui também que chega nesta manhã é do Adriano Vermelho. Deixa eu mandar um abraço para o Marco Silva Bedin, que também está nos ouvindo lá em Hortolândia. Sobre a criança em Sorocaba, o caso do menino de 2 anos que foi deixado dentro de um cercadinho e que gerou uma indenização com uma multa de R$20 mil da prefeitura da cidade. Educar ou repreender são verbos que jamais podem ser usados numa situação dessas. Essa criança foi submetida à tortura, é situação degradante. Mesmo que ela não se lembre desse episódio, torcemos demais para isso. Estamos falando de uma criança de 2 anos na época, fica o trauma para os pais. 2 questões são primordiais e rondam nossa mente. Essa é a situação recorrente cotidiana nessa creche? É uma primeira pergunta. E mais, há quanto tempo? Quem recrutou? Quem treinou? E mais, quem supervisiona essas, entre aspas, cuidadoras? Mas de verdade vivemos tempos estranhos e para quem acompanha True Crime, que são os documentários dos crimes reais, outra pergunta nos assombra. Se a pessoa não gosta, não é doutrinada ou não nasceu para cuidar de pequenos, por que esse tipo de gente se mete com isso? Será uma espécie de psicopatia, gosto por torturar? Acho que as investigações deveriam ir mais a fundo. Desejando bom dia a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, daqui a pouco você tem mais um encontro com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, que também é telespectador da tela da Band. 1h30 da tarde tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes, que hoje tem quais assuntos? Com Nath? certeza. Hoje a gente vai bater um papo com uma mulher empreendedora maravilhosa, que é a primeira mulher na área de eventos e hoje ela criou um curso para falar sobre evento para que mais pessoas possam trabalhar nessa área. E a gente também vai falar da relação entre a yoga e a nutrição. Papo inteligente, papo gostoso, aquele giro pelo mundo dos famosos que vocês já conhecem. Então, 1h30 da tarde a gente espera você. O nosso Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos do Danilo Capucci na mesa de som, do Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, encerra esta edição. Antes de passarmos para Carlos Henrique com Nossa Área e o timaço de Carlos Batista, com uma informação também do mundo dos esportes. Faleceu Vlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro aos 87 anos, com uma história muito ligada à cidade de Campinas e outros municípios da região, como Jundiaí e Piracicaba. O Henrique Alves vai trazer mais informações e a história de vida dessa lenda do basquete brasileiro. E na sequência, você tem o noticiário mais atualizado do esporte. Amanhã tem Seleção Brasileira com transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas, um dos destaques do Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB.
Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Conhecido como Diabo Loiro, Apreciar Vlamir um bom Marques vinho. foi um dos maiores nomes do basquete brasileiro, chegando a atuar em todas as posições dentro de quadra. Vlamir foi bicampeão mundial com a seleção brasileira em 1959 e 1963, além de ser vice-campeão mundial em 54 e 70. O ídolo também conquistou 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma, na Itália, em 1960 e Tóquio, no Japão, em 64, além de colecionar 3 medalhas em campeonatos pan-americanos. Como atleta, Vlamir jogou no Corinthians, no Tumiaru de Santos, 15 de Piracicaba e Tênis Clube de Campinas. Como treinador, Vlamir trabalhou também em Jundiaí. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família.